Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. Em mais um estudo da lição de Escola Sabatina, chegamos então à quarta-feira, que tem como título A Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Ao observarmos o livro de Atos, notamos que a igreja inicialmente pregava em Jerusalém e ali vivia na sua pregação Samaria, pessoas que falavam a mesma língua, mas o seu foco principal era com os judeus. E o que é que acontece em Atos 8, de 1 a 4? Saulo, ele que depois se tornou Paulo, era um perseguidor da igreja. E ele fez parte do grupo que prendeu a Estevão e apedrejou Estevão. Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo, da era aí pós-Jesus. E então, depois do apedrejamento de Estevão, o povo saiu, os cristãos saíram de Jerusalém e foram para vários cantos. O destino mais distante foi o Líbano, ali Chipre, mas é interessante que a igreja ela chegou em vários lugares, porém a sua pregação inicial era para os judeus. Terminamos o trimestre passado a lição de Éfeso, e quando você olha em Atos capítulo 18, que é o encontro de Paulo com alguns ali convertidos em Éfeso, percebemos que aqueles cristãos eram o quê? Judeus convertidos. E esse era o pensamento da igreja inicial. Eles pregavam para judeus fora da diáspora, fora de Jerusalém. Mas o foco ainda era a pregação para judeus. Pedro mesmo foi considerado um pregador de judeus, um apóstolo para aqueles que eram internos, Eles usam até o termo de apóstolo dos circuncidados. Então Pedro, ele tinha um certo preconceito. Paulo até depois foi chamado de apóstolos para os gentios, pois o seu foco de pregação era para os gentios. Até mesmo houve uma situação relatada por Paulo em Gálatas, que Pedro estava conversando com alguns gentios conversos, e quando começou a chegar judeus conversos, Pedro foi saindo e Paulo disse, olha, não deve se fazer isso. Não deve haver acepção de pessoas, vergonha de estar com irmãos na fé. E isso foi um problema inicial para a igreja. A igreja saiu, mas ainda pescava ali só aqueles que já tinham um certo conhecimento. E o que foi que aconteceu? Quando olhamos para Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão de um lençol que desce com vários alimentos. E alguns querem utilizar que o apóstolo comeu, mas na verdade quando você lê, Pedro fala, olha, de maneira nenhuma eu comeria coisa imunda. E o lençol subiu, onde Deus fala para Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus chama como o quê? Como limpo. E ali estava se referindo a pessoas. Pedro não deveria ter preconceitos, o evangelho deveria chegar a outros. E como aplicar isso em nossos dias? Queridos, às vezes há um foco muito grande em ex-adventistas, um foco muito grande em pregar para evangélicos, mas nossa pregação, querido, deve ser para todos. Se você tem um vizinho que não tem religião, é ateu, deve-se pregar para esse. Eu sei que é mais difícil, porque as pessoas, muitas, não têm hábitos cristãos, não têm hábito de ler a Bíblia, não conhecem. Então não é só apenas uma correção de foco, mas é uma mudança de vida. Eu não sei como foi o seu caso, mas o meu foi uma mudança de vida, de hábitos alimentares, de costumes. Mas hoje eu me sinto feliz adorando a Deus da maneira que Ele ensina em sua palavra. Não devemos ter preconceitos e não devemos estar presos só à nossa região. Às vezes Deus está te convidando para ir para outros lugares. E lembre-se, como eu já falei essa semana, tem vezes que Deus vai te fazer deslocar-se, não por um motivo bom, um bom emprego, uma faculdade que você foi aprovado, mas às vezes é o lugar onde você mora que vai surgir problemas, fome, seca, desemprego, e você vai ter que se deslocar, e lá onde Deus te enviar vai ser uma bênção. Lembre-se disso, onde quer que você for, se for na companhia do Senhor, a bênção irá com você, e sua vida vai ser edificada. Os discípulos não tiveram vida fáceis, mas Deus os levou para vários lugares e eles fizeram o seu melhor. Quando olhamos para a vida de Paulo, Paulo foi apedrejado, naufragou 2 vezes, mas ele não desistiu por amor à causa e às pessoas. Ame as pessoas e saia em missão.
e deixe Deus te usar. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal, que eles se sintam bem em te servir, em te buscar, sejam edificados pela tua palavra e possam, Senhor, pregar em tempo e fora de tempo, para aqueles que conhecem e quem não conhece nada da mensagem, mas que eles deem o seu melhor para ver pessoas convertidas para o teu reino. Cuida de nós, nos dá um dia maravilhoso em tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.